começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre ação penal privada. A Constituição determina que ela deve ser admitida em crimes de ação pública quando esta não for feita no prazo legal. E para falar sobre ação penal privada, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o promotor de justiça Fabiano Rocha, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Especialista em processo civil pela Universidade de Santa Catarina, ele é professor da Escola Superior do MPDFT. Seja bem-vindo, promotor. Queria que o senhor começasse explicando para a gente qual que é a diferença entre a ação penal privada e a pública. Inicialmente, obrigado pelo convite, de poder debater um tema essencialmente importante. Basicamente, o legislador, quando ele resolveu definir a ação penal em pública e a ação penal em privada, busca essencialmente vislumbrar um interesse subjacente. Determinados tipos de crime, determinadas infrações penais interessam muito mais ao próprio ofendido, à vítima, do que necessariamente a uma intervenção estatal. Com isso, acaba-se entendendo que deve-se deixar a oportunidade, basicamente, àquele que foi ofendido, para ver se ele tem um interesse em desenvolver uma ação penal contra o suposto criminoso, contra o suposto agente causador do crime. Então, quando se define uma ação penal privada, o faz basicamente voltado essencialmente a um interesse particular do ofendido. Porque em determinados tipos de delitos, acaba se percebendo que se o Estado fosse fazer uma intervenção direta nesses delitos, haveria até mais uma ofensa àquele que foi ofendido do que necessariamente uma proteção que se visa dele. Então a diferença básica é que para a ação penal privada, o ofendido promove essa ação pautado necessariamente no seu interesse. Para os demais casos, acaba-se entendendo que é preciso que o Estado faça uma intervenção. Isso independe do consentimento ou não daquele que foi vítima. E também está aqui conosco a professora Soraya Mendes. Ela dá aulas de Direito Penal e Constitucional na Universidade Católica de Brasília. É mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Está concluindo o doutorado em Direito pela UNB, Universidade de Brasília. Seja bem-vinda, doutora Soraya. Queria que a senhora começasse dizendo para a gente se é comum ver casos de ação penal privada e quais são os exemplos práticos que a gente pode dar. Olha, primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui, a doutora Fabiano, também essa oportunidade de conversar sobre esse tema, que também considero extremamente importante, até porque coloca uma temática muito maior de funções, inclusive do próprio direito penal na sociedade, que é um tema que me interessa bastante. Na verdade, nós temos alguns casos. A ação, em regra, ela é pública. Em regra, ela pertence, ela tem o seu impulso a partir do Ministério Público. Em alguns casos específicos, o legislador viu por bem deixar o ofendido a possibilidade de intentar essa ação. Alguns casos que eu posso citar como mais comuns, por exemplo, os crimes de dano. Necessariamente isso não se reflete num alto índice de crimes de dano, ou seja, de ações intentadas em relação a esses delitos especificamente. Ou seja, são alguns casos em que o ofendido vai tomar a iniciativa da ação e vai utilizá-la. Outros casos são completamente obsoletos, o Código Penal ele precisa, e está, claro, nesse momento sendo discutido, precisa passar por uma reforma. E, em alguns casos, a ação penal depende de autorização da própria vítima, como a gente já disse aqui. Era o que acontecia com a Lei Maria da Penha. Para ser colocada em prática, ela dependia de denúncia da mulher que tinha sofrido violência. Mas, por decisão do Supremo Tribunal Federal, agora quem souber do crime pode intervir. Em 2011, a Central de Atendimento à Mulher, pelo número 180, recebeu quase 2.000 ligações a cada dia. O Distrito Federal ocupa o primeiro lugar no ranking de denúncias. Pelo menos uma mulher é agredida a cada hora na capital do país. A delegada da mulher em Brasília acredita que a Lei Maria da Penha, criada em 2006, provocou uma mudança no comportamento, tem dado mais coragem para denunciar e aumentou a segurança para as vítimas, que passaram a contar com mecanismos mais efetivos para punir os agressores. Hoje elas sentem que vão procurar a polícia
e que vai ter um tratamento adequado, que isso vai ao judiciário, que vai gerar uma punição ao agressor, entendeu? Que antes existia uma espécie de um descrédito, que aquela denúncia fosse realmente punir de alguma forma esse agressor. O próprio agressor ele se via dessa forma. Muitas vezes aqui a gente vê alguns relatos em ocorrência em que as mulheres relatam que o homem falou assim para ela: eu só não quebro a sua cara porque hoje tem a Lei Maria da Penha. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal ampliou o alcance da lei. Por maioria, os ministros definiram que a representação da vítima não é mais essencial para dar início à ação penal. Os ministros entenderam que essa exigência acabava diminuindo a proteção constitucional assegurada às mulheres. Com a decisão da STF, a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa, o que evita a possibilidade de um crime ficar impune por medo. Às vezes a pessoa agredida fica com medo, né? De denunciar. E essa é uma maneira que, de qualquer maneira, ela fica protegida. Tem muito homem que gosta muito de bater na esposa e não importa se machuca ou não. Então, se tiver as outras pessoas puderem entregar, a melhor coisa que acontece, que ela tem medo, né? Para esta consultora do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o CEFEMIA, com a decisão da STF, a violência contra a mulher passa a ser um problema de todos. Deixa de ser considerado um problema específico da pessoa que está sofrendo a violência e passa a ser considerado um problema da sociedade como um todo. Então, a pessoa que escuta, a pessoa que convive, o Estado, todo mundo passa a ter responsabilidade na continuidade do processo, na punição, na possível punição, no julgamento do agressor. Doutora Soraya, é importante realmente essa decisão para facilitar a punição? Absolutamente importante. Ela é um marco em termos de proteção àquelas, no caso, às mulheres que estão realmente numa relação de hipossuficiência, na relação conjugal, nas relações que se estabelecem entre homem e mulher. Ela é absolutamente fundamental também em outros marcos. A decisão do Supremo, no momento em que frisa o direito à proteção, ele coloca para a sociedade como um todo a responsabilidade por toda e qualquer agressão que se cometa. E também, sob a égide do Ministério Público, a responsabilidade de impulsionar essa ação. E isso é um reconhecimento do Estado. O Ministério Público, naquele momento, atua nesse sentido. Portanto, como alguém que age em nome do Estado. O Estado brasileiro está reconhecendo que esta é uma questão fundamental. O sistema processual, ele traz uma classificação definida que a ação penal, ela é pública, condicionada e pública incondicionada. E tem a chamada também ação penal privada. Essa ação penal privada, como já esclarecido no início, ela é impulsionada pela própria vítima, com base no seu interesse particularizador, vamos assim dizer. Já a ação penal pública, quem dá início a essa ação penal é exatamente o Ministério Público. E aí diz que ela é incondicionada exatamente naquelas condições em que o Ministério Público toma a frente da ação, independentemente se há um consentimento prévio ou não da vítima. Já a ação penal pública condicionada, e no caso condicionada à representação, o promotor ele só vai dar impulso à ação penal desde que a vítima tenha oferecido uma representação ou desde que a vítima consinta com essa ação penal. A grande discussão aqui foi exatamente se o Ministério Público poderia fazer uma proteção da mulher diante de uma violência doméstica, independentemente do consentimento da mulher ou não. E aí eu acho perfeito exatamente a colocação da senhora, porque o promotor, na sua atuação prática, se deparava com várias situações em que a mulher ficava submetida a essa violência extremamente covarde, mas o promotor às vezes ficava angustiado, porque ele precisava exatamente de uma representação da mulher, de que a mulher falasse assim: promotor, eu quero que o senhor toque e que vá para frente. Exatamente. Eu quero que a ação penal continue. Eu quero a proteção. E aí o promotor ia. Mas havia, antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal,
uma grande parcela de opiniões dos técnicos do direito, dos cientistas, né, de alguns tribunais, de parte dos próprios promotores, que eles sempre entenderam que, como a situação de violência doméstica é uma situação essencialmente grave e é, sem sombra de dúvida, um problema da sociedade, o promotor acabou entendendo, em algumas circunstâncias, que ele poderia tocar a ação penal porque não dependia da representação da mulher, não dependia da vontade da mulher. Se o senhor me permite, nós temos também já alguns estudos comprovando que existe um chamado ciclo de violência, e que tem um certo tempo. Então, o tempo de tomar a decisão, chegar à delegacia, registrar uma ocorrência, chegar até o judiciário e efetivar a representação que o doutor Fabiano explica, é um tempo suficiente para que houvesse toda uma um novo alinhamento, um novo acerto dentro da relação conjugal, o que necessariamente não significa estão pacificadas as situações. Pelo contrário, somente um amortecimento daquela situação de violência. E aí a importância fundamental de ir chegando esta notícia ao Ministério Público, o Ministério Público poder tentar essa ação. Por mais que alguns digam que isso significa uma certa perda de autonomia, na realidade, a proteção, e eu acho que o Supremo, nesse sentido, as decisões, elas foram bastante acertadas nesse sentido, as falas dos ministros, as razões de decidir, no sentido de que precisamos efetivar a proteção. E não podemos esquecer que o Brasil ele tem um território muito vasto. E durante muito tempo, a mulher ela se viu submissa àquele odioso regime patriarcal. E diante desse regime patriarcal, diante dessa submissão, muitas vezes a mulher ela não tinha, né, ou como também não tem, uma autonomia no seu consentimento ou na sua vontade. O que o Supremo fez? Acaba desprezando, de certa forma, a vontade da mulher em prol de uma proteção social que a mulher precisa diante dessa violência. Exatamente. Mas existem casos em que, mesmo havendo a denúncia, não são tomadas providências e aí pode ter início a ação penal privada? Na realidade, pode, né? Esse é um caso, a Constituição, o legislador constituinte, o Constituinte de 1988, viu por bem trazer para o campo dos direitos e garantias fundamentais, para o artigo 5º, tal como mencionado já de início, a possibilidade de ingresso pela vítima com a chamada ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública, se o Ministério Público não tomar a iniciativa que é necessária para o intento da ação. O Ministério Público pode tomar diversas ações, oferecer a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito, requisitar novas diligências, mas alguma dessas ações deve ser adotada. E no próximo bloco você vai saber mais sobre a ação penal privada. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são a professora de Direito Penal e Constitucional, Soraya Mendes, e o promotor de Justiça, Fabiano Rocha, do MP-DFT. No programa de hoje, estamos falando sobre a ação penal privada. Existem casos em que a ação penal privada é subsidiária da pública, o que só acontece quando o Ministério Público não age. Mas será que nas ruas as pessoas sabem qual é o papel do Ministério? A equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões. O Ministério Público, ele está para atender as pessoas, né? Obedecendo às leis, né? O Ministério Público é um órgão que fiscaliza e pune as pessoas, né? E também vai à procura de muitos fatos errados também de investigação. Qualquer problema que depender do Ministério Público, ele tem a obrigação de atender com urgência. O Ministério Público ele trabalha em defesa da sociedade, ele é um órgão que assessora, é primordial e essencial. Doutora, pelo que a gente viu aí, as pessoas já sabem que podem recorrer ao Ministério Público quando precisam, né? Eu acho que esse é um dos grandes ganhos pós-1988, de disseminar a ideia de que se pode recorrer a algum lugar. Ou seja, no caso do Ministério Público, ainda não temos isso
tão disseminado até pelas dificuldades estruturais com relação à defensoria pública também, que é um outro órgão importante, mas a preponderância do Ministério Público, seja nos termos que colocamos aqui mais processuais, mas em termos de efetivação de direitos e garantias, de possibilidade de aumento daquelas que são as necessidades básicas para uma verdadeira cidadania, isso é inegável, E a abertura do Ministério Público, com certeza, ela se coloca nesse contexto como algo fundamental. Poder procurar um promotor, uma promotora de justiça, o Ministério Público Federal em casos que envolvem, inclusive, coletividades, de direitos indígenas, de direitos envolvendo relações homoafetivas, por exemplo, isso tudo é muito importante. O campo de atuação do Ministério Público, ele é muito vasto. O Ministério Público, historicamente, ele está relacionado à ação penal. O Ministério Público, ele sempre teve um papel histórico relacionado ao combate ao crime, a processar pessoas que desviam dinheiro público, pessoas que praticam as corrupções, que praticam os crimes contra o patrimônio, os crimes contra as liberdades da mulher, ou as liberdades sexuais, os crimes contra a vida. Então, historicamente, o papel do Ministério Público sempre foi um combate incessante ao crime, buscar uma punição exatamente dessa ordem. A partir da Constituição de 88, e aí a senhora foi brilhante no comentário, o Ministério Público ele ganha outros tipos de atuação, que bem, na verdade, já antecede 88, mas 88 isso se torna um status constitucionalizado. Ampliou a ação do Ministério. Ampliou, e com base numa Constituição Federal. E aí o Ministério Público ele acaba atuando na proteção de outros direitos que são os chamados direitos massificados, os direitos de massa, os direitos da coletividade. E aí dá onde a reportagem de várias pessoas dizendo o Ministério Público é um órgão de proteção da sociedade. E é exatamente essa a grande função que tem o promotor de justiça. Seja numa atuação criminal, para trazer uma tranquilidade à sociedade, um sossego social, uma segurança efetiva que todos nós estamos esperando há tempo, como também em outros campos, buscando a proteção da cidadania, do meio ambiente, buscando implementar a improbidade administrativa, buscando uma moralidade dentro do serviço público. Então, a atuação do Ministério Público é uma atuação atualmente muito vasta, né? E os colegas realmente têm, assim, com muito empenho, tentado implementar essa questão da proteção da sociedade. Agora, doutor, o que pode caracterizar uma omissão do Ministério Público a ponto de justificar uma ação penal subsidiária? Acredito que seja muito difícil. Por quê? Porque, na realidade, para caracterizar a inércia do Ministério Público, é necessário que ele realmente, com o perdão do trocadilho, reste inerte. Ou seja, que ele não ofereça denúncia, obviamente, que ele não requeira o arquivamento do inquérito, ou que ele não requisite minimamente diligências. Se nós recorrermos à jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, nós vamos ver que casos que chegaram à Corte nesse sentido, em regra, em todos eles foi demonstrado que não havia realmente a inércia do Ministério Público. Divergências de entendimento sobre qual o tipo de atuação, se deveria ter sido esta ou aquela, ou em que tipo de seara o Ministério Público deve atuar ou não, obviamente se tem, mas muito dificilmente. Se trata muito mais de uma questão institucional do que jurisprudencial e de algo que se reconheça. Pessoalmente, não tenho conhecimento de inércia do Ministério Público, ou seja, de uma não ação do Ministério Público. Agora, nós contamos com um sistema extremamente complexo, mas com muitos impedimentos em termos estruturais e de dificuldades, que obviamente faz com que o tempo das demandas se tornem muito maiores do que aquilo que a vítima espera. É importante que o cidadão tenha conhecimento que o Ministério Público ele é submetido a um controle, como outras instituições também estão submetidas aos respectivos controles. A ação penal subsidiária talvez seja um grande mecanismo colocado à disposição do cidadão, e diga-se, um mecanismo democrático colocado à disposição do cidadão para que ele possa fiscalizar a atuação do promotor de justiça. Porque se eventualmente o promotor de justiça ele deixa de agir,
qualificando realmente a sua omissão, a sua inércia, é interessante que o cidadão saiba que ele, cidadão, ofendido pela situação criminosa, ele pode promover uma ação penal diante da inércia do Ministério Público. Acontece muito ou é raro, promotor? Eu tenho 10 anos de Ministério Público e nunca me deparei com uma ação penal subsidiária, né? São situações que posso qualificar como raras, mas nós não podemos admitir a hipótese que não exista ou que não possa acontecer. Mas é importante que o cidadão tenha conhecimento que há esse tipo de controle. É que, na realidade, o inciso específico, no local onde está posto, ou seja, no artigo 5º da Constituição, isso já traz um sinalizador desta garantia, ou seja, você, cidadão, você pode agir, é um direito, ser um direito fundamental. Então, somente esta sinalização já é importante dentro desse sistema. E vamos conferir mais algumas opiniões nas ruas, desta vez sobre a importância de denunciar sempre que houver um crime para provocar a intervenção da Justiça. A Justiça deveria tomar atitude contra isso, independente se alguém denunciar ou não, né, se ela souber. Mas então as pessoas têm que denunciar para que seja cumprida a lei. Todo crime tem que ser denunciado, se não for, como é que vai fazer? Como é que vai fazer nosso Brasil, nosso país? Tem crime acontecendo na cidade toda. Se a pessoa não fizer uma ocorrência, não tem como a polícia agir. Tem que denunciar sim. Eu estou de acordo que a pessoa deve denunciar sim. Doutora, pelas opiniões aí, dá para a gente dizer que as pessoas estão mais conscientes de que é importante denunciar? Eu acredito que as pessoas estejam mais conscientes ou cientes dos seus direitos. Necessariamente não significa que essas pessoas vão levar realmente ao conhecimento das autoridades os delitos cometidos. Nós sabemos que nós temos uma cifra oculta de delitos que é extremamente alta. Aliás, isso também é normal dentro de qualquer sistema, né? O doutrinador reconhecido Zaffaroni já disse, se todos os crimes forem efetivamente tipificados, se todos eles chegarem ao sistema, o sistema realmente não tem condição de dar conta deles. Agora, algo que é importante, no meu sentir, que seja discutido dentro deste tema maior que nos foi colocado, é de pensar exatamente quais são aquelas condutas que realmente precisam estar tipificadas. Quais são aquelas condutas que precisam realmente da proteção do Estado? Porque, nesse sentido, nós louvamos a decisão do Supremo em termos da Lei Maria da Penha, mas ainda, por exemplo, precisamos caminhar em termos de tipificação e repensar delitos como supressão de marcas em animais ser um crime de ação pública incondicionada e estupro ser uma ação ainda condicionada à representação. Então, mas isso não depende da atuação necessária, não depende da atuação específica, seja do Ministério Público ou dos demais, mas da modificação da própria estrutura do direito penal, isso no âmbito legislativo, né? O senhor concorda que é preciso repensar, promotor? Nosso sistema penal, ele é de 1940, nós tivemos avanços com isso, nós precisamos urgentemente colocar como prioridade a questão de segurança pública. E a segurança pública, ela depende de um sistema que atenda a isto. Levando-se em consideração que uma pessoa pratica crimes gravíssimos, às vezes crimes como de homicídio, que põe fim a uma vida humana. E às vezes você para e pensa que uma pessoa dessa pode ficar 2, 3, às vezes até 6 anos atrás das grades, ou às vezes em situações nem na penitenciária uma pessoa dessa chega. Então o sistema, ele é falho. O sistema de execução penal é falho. Nós precisamos urgentemente discutir isso de uma forma séria, para que se busque no futuro muito próximo uma segurança que é o sonho de todos. Agora, voltando a falar de ação penal privada. Caso que existem vários autores do crime, a vítima, ela pode escolher quem ela vai processar? Ela pode processar apenas parte dessas pessoas? Não. Isso não decorre ao bel prazer da vítima ou ela processar alguém conforme lhe aprouver. Não. Existe uma regra da indivisibilidade e aí, à medida em que uma pessoa praticou o crime, ela promove a ação contra essa única pessoa. Mas nós estamos diante de uma multiplicidade de agentes, ou ela processa todos, ou acaba se entendendo que ela está abrindo mão dessa ação penal. Não compete a ela escolher a seu bel prazer quem vai processar ou não. O sistema processual não admite isso. E quando envolve menor, doutora, muda alguma coisa?
Na realidade, sim, nos casos específicos dessas ações, o menor ele tem uma representação, para que promova ações no caso das ações privadas. No caso da ação que é incondicionada, ao Ministério Público, né, compete tomar as ações que forem necessárias. Existe um prazo para a pessoa resolver entrar com uma ação penal privada? Ah, com certeza. Nas ações privadas nós temos um prazo decadencial, né, de 6 meses, ou seja, a pessoa deve estar atenta a isso também. Ela não pode, daqui 1 ano, 2, 3, 20, ou seja, tomar uma decisão de que vão ingressar com uma ação penal. Nós precisamos pensar por um outro lado que ninguém pode estar com uma espada sobre a sua cabeça, e nesse caso a espada é a privação da liberdade, né, ou de restrições à sua liberdade. Portanto, é necessário que se tenha uma responsabilidade muito grande quando se trata com esse campo muito sensível que é o campo do direito penal. Agora, só para a gente encerrar, então, que avaliação que vocês fazem da ação penal privada? É um instrumento que tende a desaparecer ou que tende a ganhar força? Numa sociedade em que as pessoas estão conscientizadas, têm um melhor nível de educação, existe a possibilidade dessas próprias pessoas moverem as suas respectivas ações penais privadas, pautadas no seu respectivo interesse. Eu não diria que há uma tendência em extinguir uma ação penal privada ou eliminá-la totalmente do sistema. Em algumas situações, até se discute realmente se não seria o caso da própria vítima tomar a sua ação penal privada em situações relacionadas sem violência, sem grave ameaça, algum desfalque patrimonial que ocorre para a pessoa, se não seria o caso dela mesma decidir se ela quer levar adiante ou se ela não quer levar adiante esse tipo de ação penal privada. Hoje em dia, as esmagadoras hipóteses de crimes são de ação penal pública incondicionada. Mas há uma discussão, e não é de hoje, de que deve-se ampliar até mesmo as hipóteses de ações penais privadas. Então, eu acredito que não se trata aí de uma tendência de eliminação. Talvez uma grande discussão, até mesmo para ampliar para outras hipóteses. E a senhora, doutora? Na realidade, também concordo com o doutor Fabiano, não creio que exista um movimento para a extinção da ação penal privada. Acredito que haja uma questão que é anterior a essa, é de se pensar exatamente quais são os bens jurídicos que queremos proteger. E neste sentido, bens jurídicos, a vida, a dignidade sexual, enfim, são todos bens jurídicos que precisam de uma proteção efetiva do Estado. Outros, tais como contra o patrimônio, seja no caso do dano, seja no caso de uma questão financeira, esses podem ser resolvidos em outras esferas que não a esfera penal. Eu vou repisar a ideia de que precisamos utilizar com muito cuidado o sistema de justiça criminal a partir dos instrumentos que o direito penal e o processual penal oferece. Aumentar a segurança não significa aumentar o número de crimes. Aumentar a segurança significa ter uma ação efetiva com relação àqueles crimes que precisamos realmente que sejam combatidos, que precisam realmente de uma ação mais efetiva de todo o sistema, de absolutamente todo o sistema. Bom, e com essa constatação, nós chegamos ao final de mais um artigo 5º. Doutora Soraya Mendes, promotor Fabiano Rocha, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e a gente se vê na semana que vem. Até lá! Começando o artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre o direito de propriedade. O artigo 5º garante este direito e diz que ninguém pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal. Para falar sobre o direito de propriedade, nós temos 2 convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco o Teotônio Costa Rezende, diretor de habitação da Caixa. Seja bem-vindo, doutor Teotônio. Para exercer o direito de propriedade, eu preciso ter acesso a ela. Eu queria que o senhor falasse o que tem sido feito em termos de políticas públicas para ajudar as pessoas a conquistar o sonho da casa própria. No caso do Brasil, nós temos um déficit habitacional em torno de
5,6 milhões de unidades, né? E o mais grave é que em torno de 94% desse déficit ele está concentrado em famílias que ganham até 3 salários mínimos, né? Mesmo as famílias de maior poder aquisitivo, dado ao valor do bem imóvel, né, são poucos aqueles que têm condições de comprar isso sem financiamento. E se nós considerarmos a baixa renda, então isso é vital. Então, no caso, o crédito imobiliário ele é fundamental para viabilizar esse acesso. E não basta, no caso brasileiro, não basta nós colocarmos, disponibilizar bilhões de recursos de fundo oneroso, né, porque as famílias de baixa renda continuariam não tendo acesso. Então, o que tem sido feito é tanto melhorar as condições de financiamento, mas também o governo tem entrado nos últimos 10 anos com volumes muito altos de subsídios, né, de forma que essas famílias de baixa renda possam, então, enfim, deixar de ser apenas uma carência e incluir no universo de demanda. Tá? Então, esse é o que o governo tem feito. Ou seja, o programa Minha Casa Minha Vida é um dos grandes pilares desse avanço, né? E o governo também aportando maior volume de subsídio. Então, ou seja, nós tínhamos aí cerca de não menos de que 4 milhões de famílias que a gente considera no mercado, né, como fora, abaixo da linha de financiamento, e o programa Minha Casa Minha Vida trouxe essas famílias para dentro do universo de ter acesso a uma moradia digna. Também está aqui conosco o promotor de defesa do consumidor, Leonardo Bessa, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ele é professor do UniCeub e doutor em Direito Civil. Já bem-vindo, promotor. Que tipo de cuidado, que tipo de planejamento a pessoa que sonha em ter a casa própria deve ter? São vários cuidados, né? E tanto em relação ao financiamento, como em relação à escolha, quando se compra na planta, que é o que ocorre quando é o primeiro imóvel, normalmente, né? Quanto na escolha da incorporadora. Então, assim, num primeiro momento eu diria que você comprar um imóvel não é a mesma coisa que comprar uma camisa, um bem de menor valor. Então tem que ser uma compra com muito cuidado, com muito estudo, com muita pesquisa, escolhendo adequadamente a empresa, procurando se informar sobre aquela empresa, verificando alguns aspectos de registro no cartório de imóveis, né, selecionando as instituições financeiras que podem, em caso de crédito imobiliário, né, pagar parte do preço. Quer dizer, são vários cuidados que, nesse primeiro momento, eu diria, ter uma escolha muito adequada da empresa, porque se há uma falência, se há uma situação de insolvência, não é um valor que o consumidor pode perder, como no caso dele perder 100, 200, 300 reais. Muitas vezes a compra do imóvel envolve poupança de uma vida inteira, né, e isso acarreta, né, um problema muito sério para o consumidor caso ele faça a escolha errada. No caso desse cuidado, até um recado que nós temos sempre passado no programa Minha Casa Minha Vida, é a preocupação nossa com construtoras cobrando valor por fora. Então a gente tem sempre recomendado, aproveitar os meios de comunicação para dizer a pessoa, quando ele está comprando imóvel Minha Casa Minha Vida, ele tem o cuidado de que o valor que está sendo colocado no contrato com a Caixa reflete exatamente aquilo que ele está comprando. Ou seja, nós identificamos alguns casos, por exemplo, de construtora, digamos, ela vende um imóvel digamos, numa localidade que o valor limite é 100 mil reais, ela vende o imóvel, digamos, por 110 mil, cobra por fora do consumidor 10 mil e a Caixa não consegue perceber isso porque chega para nós um documento em que ele está dizendo que está comprando por 100 mil e que está financiando tanto e que pagou só tanto. Então ele tem o cuidado de que o que vai colocar no contrato é exatamente aquilo que ele pagou. Entendi. Tem que ficar bem atento, né, promotor? Com certeza. E atento, como eu disse, tanto em relação, são dois aspectos muitas vezes, né? A relação com a empresa, a incorporadora, a construtora, a imobiliária e a relação com o banco. Né? Outros aspectos, muitas vezes fala-se que há uma garantia de financiamento ao consumidor pelo banco tal, na hora da entrega da unidade. E muitas vezes a empresa não cumpre isso, muitas vezes há necessidade do cadastro do consumidor ser aprovado, né? Então ele se informar adequadamente sobre isso, né? Sobre detalhes que a gente pode conversar aí ao longo do programa. E muita gente investe as economias de uma vida inteira para realizar o sonho da casa própria. Imóveis na planta ou em construção podem ser uma opção mais em conta. Mas o que fazer quando a construtora não termina a obra no prazo combinado? Este é um problema mais comum do que se imagina.
Depois do casamento tão esperado, Laura, em vez de lua de mel, teve dor de cabeça. É que o apartamento que ela e o marido compraram não foi entregue pela construtora na data prometida, abril do ano passado. Já se passou mais de um ano e nada do imóvel. O jeito foi pagar aluguel. A gente está sempre nessa ansiedade de querer morar, o prédio está pronto, a gente só não está podendo entrar. Nós casamos, estamos aí pagando aluguel, esperando essa entrega. A construtora, ela dá um prazo, mas ela não cumpre com os prazos dela e a gente fica nessa angústia, né? Na hora de vender um imóvel, as construtoras oferecem facilidades e atraem a população que sonha em conquistar a casa própria. Mas, em alguns casos, o sonho se transforma em pesadelo no momento da entrega das chaves do apartamento. Este advogado, especialista em sistema financeiro de habitação, explica que muitas vezes o prazo não é cumprido por causa da situação financeira das construtoras. O principal é exatamente a solidez financeira dessa construtora, se ela vai entregar o empreendimento ou não. É o principal que o comprador tem que olhar. O advogado alerta ainda que as construtoras podem atrasar a entrega do imóvel em até 6 meses. Depois deste prazo, devem arcar com as despesas de aluguel pago pelo comprador do imóvel, até que este seja entregue. O consumidor pode ainda desistir do negócio. São duas opções que ele tem: receber o dinheiro de volta, aquilo que ele pagou devidamente corrigido, né, durante aquele período, ou então ele pode esperar, aguardar e tem direito no aluguel. O aluguel, a construtora é obrigada a pagar o aluguel, além daqueles 6 meses que ela tem direito, aqueles 6 meses de tolerância que ela tem para terminar a construção. Promotor, na prática, esses direitos são respeitados ou isso tem que ser estabelecido em contrato para poder valer? Bom, essa tolerância de 6 meses, ela, embora aceita pela jurisprudência, ela precisa estar em destaque no contrato. Né? Porque muitas vezes na oferta, na publicidade, você garante que vai ser entregue em dezembro do ano tal. E se não há, nesse momento inicial, esclarecimento dessa possibilidade de atraso, não há que se falar nesse direito. Então, não é um direito, vamos dizer assim, que sempre ocorre. Precisa estar no contrato, precisa estar em destaque, precisa haver transparência em relação ao consumidor, no que diz respeito a essa possibilidade de atraso. O aluguel, realmente a jurisprudência, os tribunais entendem que em caso de atraso, se paga, no mínimo, o valor do aluguel mensal por mês de atraso. No caso, algumas cidades, as incorporadoras já incluíram isso no contrato. Por exemplo, no caso de Brasília, por um trabalho até do Ministério Público, foram reunidas todas as incorporadoras e o Ministério Público argumentou que era importante que já estivesse no contrato, em caso de atraso, o pagamento do aluguel. Então só vale se tiver no contrato? Não, o contrato ajuda, adianta, porque já fica claro o dever da incorporadora. Mas mesmo não estando no contrato, se o consumidor levar essa discussão para a justiça, invariavelmente ele vai ter um ganho de causa. Agora, doutor Teotônio, se a Caixa for a financiadora do imóvel ou do prédio como um todo, ela pode intervir quando há esse tipo de atraso? Veja, a Caixa, até por conta do que nós chamamos no mercado de efeito em call, ou seja, que está na memória de todo mundo, ou seja, era a maior consultora do país, ela vendia, fazia compromisso de compra e venda com centenas de milhares de pessoas e depois acabou falindo e essas pessoas, muitos deles perderam a poupança ou tiveram que concluir a obra com recursos próprios. Então a Caixa lá por volta de 1997, nós fizemos uma mudança em que a Caixa, para contratar o plano do empresário, nós fazemos um seguro de término de obra. Então, ou seja, se a construtora, por acaso, ela não conseguir concluir o empreendimento, a Caixa retira ela da obra e contrata outra empresa para concluir. Então, essa é a garantia que nós damos que o imóvel vai ser entregue. Agora, eventuais atrasos, nem sempre, na relação direta entre o comprador, que fez um compromisso de compra e venda, e o empresário, essa relação é entre eles, a Caixa não entra nessa relação. Nós cuidamos de fazer com que a construtora cumpra o cronograma. Agora, nós temos isso, tem manchete constante, atraso de obra. Então, isso também está associado ao grande volume que temos hoje de produção. Então, ou seja, nós estamos hoje vivendo, hoje o Brasil é referência no mundo inteiro em termos de volume de construção. Então, é natural, não é desejável, mas é natural que um outro caso aconteça. Então, o que nós fazemos é pressionar a construtora para que ela cumpra o cronograma. E agora, a decisão extrema de tirar ela da obra só quando a gente vê que não tem solução, porque uma tentativa de melhorar pode ser até piorar a situação. E tem que distinguir, Flávio, realmente algum atraso
de 2, 3, 4 meses, isso é natural no setor, né? Porque a construção envolve uma série de fatores que acabam realmente atrasando. Mas há atrasos, esses sim não devem ser tolerados e devem ser questionados, de 1, 2, 3 anos. Até aí a situação é mais delicada e gera a suspeita do consumidor que, inclusive, ele não vai receber a obra, né? Então, qual é a dica, então, para o consumidor? Ele tem que esperar qual prazo para recorrer à justiça? Não, muitas obras, elas colocam, inclusive, no site o cronograma do andamento da obra. Né? Tá, 70% de estrutura, então ele tem como acompanhar isso. Né? E ele é obrigado pela lei a receber comunicados mensalmente sobre o andamento da obra. E ele também tem que, né, fazer visita no local, isso tudo é importante. Se ele perceber que está havendo algum exagero ali, talvez seja o caso de notificar a construtora, falar, eu deixo de pagar e eventualmente até rescindir o contrato e pegar de volta o que ele recebeu. Então o consumidor tem que ter esse sentimento, mas é importante que ele acompanhe de perto para perceber que não é o que é um atraso, às vezes eu diria até normal, né, do que um atraso que chega a gerar uma suspeita de não entrega da unidade imobiliária. É importante ele estar atento e perceber essa diferença. O senhor falou do seguro, mas isso só acontece no caso que a Caixa financia a obra como um todo, ou também pode acontecer no caso que eu comprei um imóvel e eu financiei junto com a Caixa, por exemplo? O seguro, na verdade, ele é um seguro na relação Caixa-construtor. Então, o seguro de término de obra que nós comentamos aqui, ele só existe naquele caso entre a Caixa e a construtora. Agora, se você vai num empreendimento financiado pela Caixa e compra o imóvel e financia na Caixa, evidentemente você está garantida de que aquele empreendimento será entregue ou pela própria construtora ou por outra construtora. Então, ou seja, esse seguro, na verdade, ele está voltado exatamente para beneficiar as pessoas que estão adquirindo imóvel na planta. Foi exatamente para que as pessoas voltassem a acreditar no mercado de imóvel na planta, é que a Caixa deu essa segurança. E no próximo bloco você vai saber mais sobre o direito de propriedade. O artigo 5º, volta já. De volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, Leonardo Bessa, e Teotônio Costa Rezende, diretor de habitação da Caixa. No programa de hoje estamos falando sobre o direito de propriedade. O governo federal investe em programas habitacionais como forma de melhorar o acesso à moradia. Entre eles está o Minha Casa Minha Vida, lançado em 2009. A meta atual é produzir 2 milhões de novas moradias para famílias com renda mensal bruta de até R$5 mil. Doutor Teotônio, até agora, quantas casas já foram entregues e como é que está esse processo? Em 31 de dezembro de 2010, nós fechamos a primeira fase do programa exatamente com 1.005.000 unidades, ou seja, nós passamos, poucas pessoas acreditavam que nós chegássemos a 1 milhão, nós passamos 5.000 unidades. E a presidente Dilma, logo em seguida, lançou o que nós chamamos de Minha Casa Minha 2, que seriam mais 2 milhões de unidades até 2014. Nós estamos falando, então, num programa que está trazendo de novas unidades 3 milhões de unidades. Então, nós fechamos o mês de abril com aproximadamente, contando as duas fases do programa, com algo em torno de 1.700.000 unidades novas contratadas, das quais aproximadamente 900.000 já foram concluídas e em torno de 800.000 já foram entregues. Como é que as pessoas podem ter acesso a esse programa? O programa Minha Casa Minha Vida, nós temos que separar em 2 segmentos totalmente distintos. Né? Ele tem o que nós chamamos de faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Então, a faixa 1 são repasses que são feitos destinados àquelas famílias que ganham até R$ 1.600 por mês, tá? Que são com recursos do Orçamento Geral da União e do Fundo de Arrendamento Residencial. Então, nesse caso, não existe venda. As pessoas não vão encontrar construtoras vendendo esses móveis. Né? A construtora, a Caixa, analisa o projeto, se ela aprova o projeto, ela compra esse empreendimento da construtora e a contrata como empreiteira para construir. E quem faz a seleção das famílias que vão ser beneficiadas é os poderes públicos municipal e estadual. Então as pessoas eles têm que procurar o seu município, identificar qual localidade está para inscrição, então eles fazem a inscrição, existem critérios pré-estabelecidos pelo Ministério das Cidades e o município também pode acrescentar alguns critérios que levam prioritariamente famílias em que a mulher é chefe, pessoas com necessidades especiais e idosos. Essas são as principais regras e também pessoas
pessoas que estão vindo de áreas de calamidade pública. E o outro segmento, que é a faixa 2 e 3, aí sim é financiamento no mercado, embora a faixa 2 tem um subsídio que pode chegar até R$23 mil, né? Mas ele vai no mercado procurar a consultora que está vendendo e comprar diretamente dela, igual a operação normal de financiamento de compra e venda. Que cuidado, promotor, que as pessoas devem ter ao assinar um contrato como esse? Bom, qualquer contrato é saber o que ele vai pagar. E essa é a grande dificuldade quando envolve o crédito imobiliário ou o crédito como todo, porque o brasileiro, que no passado não tinha acesso ao crédito, hoje há no Brasil uma expansão do crédito que é positivo, que permite a aquisição de bens das mais diversas naturezas, inclusive o bem imóvel. Só que o consumidor ainda fica um pouco perdido do custo desse empréstimo. Então é fundamental, primeiro, ele entender isso, né? Houve já medidas do governo para melhor esclarecer isso, né? Como as resoluções do Conselho Monetário Nacional, que fala que o consumidor precisa saber o CET, custo efetivo total. Muitas vezes não adianta falar para o consumidor que ele vai pagar 8% ao ano. Primeiro que ele não entende isso. Segundo, muitas vezes há outros custos, como de seguro, né? Ele precisa saber efetivamente o custo e, mais do que isso, conseguir comparar, né, entre várias instituições financeiras. As instituições financeiras, elas têm simuladores de financiamento. Então, ela, às vezes, até na própria internet, no site, consegue fazer isso. Porque muitas vezes a empresa vai falar, minha taxa é tanto, a outra vai falar, uma taxa menor. Mas na hora da simulação, a taxa menor sai mais caro. Por quê? Porque há outros custos envolvidos ali. Então, ele simulando, ele vai saber, a minha prestação vai ser 700 por mês, no outro vai ser 850. A diferença pode decorrer do seguro, que numa instituição financeira é maior do que o outro. Então, é fundamental ele procurar saber o custo daquele financiamento, quanto que ele vai pagar por mês e fazer a comparação. O comprador pode ser obrigado a comprar junto a algum seguro? Não, isso aí foi uma questão até discutida nos tribunais. O seguro é uma exigência legítima das instituições financeiras, até porque senão o crédito seria muito mais caro, porque haverá aí um vínculo de 15, 20 anos e pode acontecer com aquela pessoa, algo, né, ou até eventualmente falecer, ou uma doença, algo que ele impeça ele de continuar pagando. Então, é legítima a exigência de seguro. O que houve questionamento nos tribunais e até decisões do STJ no sentido de que a instituição financeira não pode impor uma seguradora. Então, talvez o doutor Teotônio possa esclarecer melhor, hoje a própria instituição financeira já oferece mais de uma opção, né? E o consumidor escolhe, compara, enfim, até gostaria de saber como... Essa foi, de fato, um grande avanço que nós tivemos no crédito imobiliário. Desde que o sistema foi criado em 1964, então, o seguro de morte, invalidez e danos físicos, ele vinha acoplado ao próprio financiamento, ele era parte integrante do financiamento. Então, com a questão até de comodidade e, em alguns casos, também por visão de negócio, todos os bancos, sem exceção, eles tinham uma seguradora própria em que ele oferecia o crédito e automaticamente já vinha o seguro associado àquele contrato, o seguro de uma seguradora que ele próprio indicava. Então, esse assunto ele foi discutido, houve várias discussões, tanto no judiciário quanto no mundo dos bancos mesmo. Nós da Caixa participamos ativamente, eu pessoalmente que levei esse assunto para discussão, tanto no Banco Central quanto na Associação de Bancos da BCIP, tá? Mostrando que a gente tinha que fazer algum avanço. Então, depois de muita negociação, a lei definiu o quê? O banco ele tem obrigatoriamente que oferecer no mínimo 2 seguradoras, sendo uma que obrigatoriamente ele não pode ter qualquer relação de sociedade com ela. E além disso, o banco oferece no mínimo 2, mas digamos que o cliente fala, eu não quero nenhuma das suas. Ele pode ir no mercado e contratar qualquer uma seguradora, desde que a cobertura seja a mesma do crédito imobiliário. O que importa é o seguro, não isso. Isso teve um efeito extraordinário, porque logo em seguida dessa mudança, os preços do seguro caíram em torno de 60%. Aumentou a competição. Isso, exatamente, porque o seguro não estava vendido automaticamente. A seguradora teria que fazer alguma coisa para conquistar esse cliente. E nas ruas as pessoas falam sobre a importância do direito à propriedade. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. É importantíssimo. Todo cidadão deveria ter seu direito ao seu teto, à sua casa, para a sua família. Se você pagou, você tem direito de exercer as suas propriedades. Exercer o que é seu, né? Ter o documento com o seu nome, com o seu registro. Como ele comprou,
usou seus recursos, fruto do seu trabalho, do seu suor, ele tem por direito ter isso como garantia na Constituição brasileira. É uma coisa vital para a gente, é uma segurança, você ter a sua propriedade, você ter o seu lugar de morar. Promotor, um dos entrevistados falou ali no registro. É fundamental ter as coisas tudo certinhas, né? É muito importante esclarecer que a propriedade do imóvel não se dá com um contrato, se dá com aquele contrato registrado no cartório de imóveis, ou no registro imobiliário, como se fala, né? Então, muitas vezes a pessoa faz uma escritura pública no cartório, mas aquela escritura pública tem que ir para o registro de imóveis, evitando que aquela mesma unidade seja vendida para outras pessoas. Quando há o financiamento imobiliário, a legislação permite que aquele próprio contrato que tem a concessão do crédito já tem um valor de escritura pública, mas aquele contrato tem que ser levado ao registro imobiliário. Inclusive, o doutor Teotônio pode confirmar, o crédito imobiliário só sai com o registro. Né? Então, o registro no cartório de imóveis é que garante a propriedade. Isso é fundamental que o consumidor saiba disso. O promotor tem razão, ou seja, no crédito imobiliário, ou seja, primeiro que a garantia do banco só se constitui depois do contrato registrado. Então, ou seja, hoje a norma do Banco Central determina que o banco ele só pode fazer o crédito ao vendedor após as partes trazer o contrato devidamente registrado para o banco. E quando é essa compra de ágio, que a gente vê muito isso, faça uma cessão de direito, a Caixa tem ingerência para poder negar, passar o financiamento de um para o outro? Como é que funciona isso? Um detalhe importante é o que se chama de contrato de gaveta, né? As pessoas que firmam um contrato de gaveta, o doutor Leonardo pode confirmar isso melhor depois, ou seja, na verdade, se ele não tiver esse cuidado de fazer a transferência, de registrar, ele pode ter um problema sério. Por exemplo, se aquela pessoa que vendeu, digamos, ele morre, ele pode ter um sério problema com os herdeiros. Um detalhe, se ele não é o titular de financiamento, ele não tem o seguro de morte e invalidez. Então, se acontece alguma coisa com ele, nesse caso não será quitado, mas se morrer o mutuário, vai ser quitado e tem problema. Então, ou seja, é muito importante que ele procure o banco e faça a transferência. Agora, é claro, a Caixa não tem nenhum óbice à transferência, mas desde que a pessoa que está comprando, ele atenda às mesmas regras, capaz de pagamento, cadastro normal. E, no caso do Minha Casa Minha Vida, tem um detalhe mais importante, ou seja, naquele segmento que eu disse que é da família até R$ 1.600, que ele tem o imóvel subsidiário quase que integralmente, a lei proíbe ele, durante os 10 anos, ele não pode vender, ele não pode alugar, ele não pode dar outra destinação. Então, se alguém dessas famílias vende esse imóvel para um terceiro, ele está correndo sério risco de perder integralmente o imóvel e correndo risco mesmo, porque nesse caso nós fiscalizamos regularmente, digamos, a cada 6 meses nós passamos para verificar se as pessoas que estão morando são aquelas que de fato foram beneficiadas. Isso é importante porque um subsídio quase que total, são famílias que realmente precisam do imóvel. Isso evita que nós tivemos um caso concreto, por exemplo, em Feira de Santana, em que nós entregamos um empreendimento desse, o empreendimento ficou muito bom, o valor era muito mais do que está, e logo em seguida nós começamos a identificar lá carros importados, antena parabólica e tudo mais. Ou seja, nós percebemos que tinha uma pessoa que estava comprando imóveis ali, trocando imóvel por moto, tá? Assim, um imóvel que valia 50, 60 mil, pagando 2, 3 mil reais. Tá? Então, nós, nesse caso, a Caixa tem uma parceria com a Polícia Federal, nós fomos lá, identificando a pessoa, abrimos um processo na Polícia Federal contra ele, o Poder Judiciário entrou com emissão de posse, então, ou seja, a pessoa tem que estar atenta, ou seja, se, nesse caso, ele não pode vender, e no caso normal, se ele fizer um contrato de gaveta, é fundamental que ele procure o banco e regularize a propriedade. Em relação ao financiamento, promotor, o comprador ele pode influenciar nas cláusulas ou já é normalmente um contrato padrão? Normalmente é um contrato de adesão, né? A participação do consumidor é mínima, né? Porque aquilo já envolve análise de custos, enfim. O que ele pode fazer, na verdade, é comparar custos, né? Entre diversas instituições financeiras, como eu havia dito, né? Ele faz essa simulação e vê efetivamente qual é o custo do financiamento perante a instituição tal e perante a outra instituição. É isso que o consumidor deve fazer. Ele normalmente não vai conseguir alterar a cláusula, né? Enfim, e essas cláusulas em geral, embora seja um contrato de adesão, já houve assim, um grande debate com os órgãos de defesa do consumidor, de ajuste desse contrato. Não estou dizendo que
Um ou outro contrato de financiamento não tem ainda uma cláusula abusiva que possa ser questionada, né? Mas eu diria que houve já uma melhora muito grande, principalmente na questão da clareza da informação. Hoje se fala da importância de ter uma espécie de quadro-resumo, né? Porque muito se fala, o consumidor não lê o contrato, mas também não há um estímulo para a leitura. Às vezes a gente se entrega para o consumidor 10, 15 páginas, como é que ele vai ler? Não lê. Então, mas se tiver um quadro-resumo com as principais obrigações, isso ele vai ler. Então, houve uma evolução muito importante, né, em relação a essa informação e transparência do consumidor em relação no que diz respeito ao contrato. Esse ponto que o doutor tocou, que é do custo efetivo total, eu considero ele, em termos de transparência na relação entre banco e o financiador, um dos maiores avanços que nós tivemos nos últimos anos. Então, ou seja, porque, só citando um exemplo recente que eu vi numa reportagem em que ele divulgava a comparação entre os bancos e colocava lá um banco com uma prestação tal e outro banco com prestação menor do que aquele. Tá? Só que, naquele caso, você tinha o banco que estava com prestação maior, ele tinha uma taxa de juros constante, enquanto que estava com prestação menor, ele tinha uma taxa que começava de 7% nos 3 primeiros anos, depois ele ia para 11%. Então, se a pessoa tivesse tido cuidado de olhar o 7, ele percebia que o 7 daquele que começava com prestação menor é muito maior do que começava com prestação maior. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Promotor Leonardo Bessa, doutor Teotônio Rezende, obrigada pela participação aqui conosco. E a gente se vê na semana que vem. Até lá. Começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre a revista Criminal. O artigo 1º diz que a República Federativa do Brasil tem entre os seus fundamentos a dignidade das pessoas. O artigo 5º determina que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. E diz ainda que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização por dano material ou moral, caso essa garantia não seja respeitada. E para falar sobre a revista Criminal, nós recebemos 2 convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o Major Alex Paulino, da Polícia Militar do Distrito Federal. Também vamos conversar com o advogado criminalista Conrado Donati. São bem-vindos ao Artigo 5º. Major, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que caracteriza a revista Criminal. Bom, o que caracteriza a revista Criminal é simplesmente a fundada suspeita, que é um termo que ele é bastante complexo, porque não existe definição. Ele é citado no Código de Processo Penal, que a revista tem que ser baseada na fundada suspeita, mas não se tem um conceito claro. Então, os legisladores, até eles mesmos entram em contradição. Mas todos os policiais, eles são bem treinados, são orientados para seguir, né, todos as legislações vigentes, né, a dignidade da pessoa, os direitos humanos. Então, mas o básico mesmo que caracteriza a revista é a fundada suspeita. Doutor Conrado, e quem é que pode fazer essa revista Criminal? São só os policiais ou agentes como do Detran, de estabelecimentos prisionais? Também podem? Eu acredito que o sujeito ativo, ou seja, aquele que pode executar a revista Criminal, seria aqueles agentes que têm um poder próprio de investigação, de reprimir crimes. Nessa toada, por exemplo, acredito que os guardas municipais não teriam essa possibilidade de uma revista criminal por serem agentes de segurança patrimonial do Estado. Também acredito que o Detran, como órgão da administração, de fiscalização de trânsito, não teria essa competência de revista pessoal. O Código de Trânsito Brasileiro, salvo o melhor juízo, só outorgou essa possibilidade à Polícia Militar. E o que você faria se fosse abordado na rua sem razão aparente e passasse por uma revista criminal? A situação é comum, mas causa constrangimento. Para a revista ser legal, a pessoa tem que ser informada sobre a motivação da abordagem. Constrangimento ou segurança? As revistas criminais muitas vezes não são bem vistas pela população. Quem já passou por uma, reclama. Eu já fui vítima de um baculejo, como diz, né?
E o soldado mandou eu pôr as mãos no carro, tudo eu pus. E ele meteu as pernas, meteu o pé assim, né? Eu achei que ele poderia dizer, abra mais as pernas, tudo. Ele veio e me chutou, né? E aí, cala a boca, olha pra frente, não sei o quê. Então, abuso. A população pode até não saber, mas esse tipo de revista só é legal quando a polícia tem um motivo. E isso deveria ser explicado pelo agente. As pessoas, no seu dia a dia, trazem consigo a garantia constitucional da dignidade, da intimidade, da dignidade da própria pessoa humana. Ou seja, o agente público não pode fazer abordagens pessoais simplesmente por deleite. A abordagem pessoal tem um único objetivo. A busca pessoal pretende localizar e apreender objetos ilícitos. O cenário muda quando a revista garante a segurança de todos que estão em um determinado ambiente. Você renuncia ao seu direito da intimidade, você permite que seja revistado, porque há um interesse seu de que todos sejam revistados. Então veja, há um interesse individual de todos e nessa perspectiva surge o interesse coletivo de que todos sejam revistados em nome do bem comum. Mas nada justifica o abuso durante as revistas. Lamentavelmente, no Brasil, as buscas às vezes são feitas de maneira abusiva, sem nenhuma justificativa plausível. O agente público não explica para a pessoa por que está fazendo aquela busca e as pessoas, num sentimento de impotência, acabam deixando que as coisas aconteçam assim. Mas é importante que a sociedade tenha a consciência de que essas medidas são medidas excepcionais e só podem ser efetivadas quando houver motivação válida. Doutor Conrado, o que significa, o que caracteriza o abuso? O simples fato de não dizer qual é a motivação da revista já pode ser considerado? A revista criminal está prevista no artigo 244. Como disse o Major, o artigo é muito vago, ele fala em fundada suspeita. Acredito sim que o agente policial, ao abordar a pessoa, ele teria que pelo menos indicar o porquê está fazendo. Ou seja, olha, estou abordando porque estou procurando determinado objeto, ou estou fazendo porque o senhor agiu de determinada maneira. Então acredito sim que o ideal seria o aviso, a notificação, por que aquele indivíduo, aquele cidadão está sofrendo aquele tipo de ação policial. Major, e como é que é o treinamento dos policiais? Qual que é a orientação dada a eles? Bom, todos os policiais eles são exaustivamente treinados, né? E é interessante a gente citar aqui que recentemente a Polícia Militar adotou como uma das suas legislações o POP, que é um procedimento operacional padrão. Então, todas as ações dos policiais estão baseadas nesse POP, né, que é um compêndio de orientações, né, que ele mostra para o policial como é que ele deva fazer o mínimo necessário para se fazer uma abordagem. Nesse caso, como foi citado pelo entrevistado, também pelo doutor aqui presente, o policial está orientado, sim, a sempre estar informando. A fundada suspeita, como também o entrevistado falou, sempre tem uma fundada suspeita. Hoje, o policial, já não existe mais aquele negócio que o policial aborda indiscriminadamente, sem ter motivo. Ele aborda devido a uma fundada suspeita. Uma pessoa que está em uma atitude suspeita, que quando vê um policial, ele se muda a sua atitude, então isso já gera... Já chama atenção. Já chama a atenção do policial. É uma denúncia de um crime que acometeu e tem algumas características físicas que são passadas pelo rádio. E muitas vezes as pessoas se confundem com as vestes, né, a aparência, então tem que ser feita a revista. Mas todos os policiais são orientados que após a revista, ele explica qual foi o motivo da sua abordagem. Ali de imediato, no início, não dá, porque você não tem que ficar conversando. Porque muitas vezes a pessoa está armada, realmente está armada, o policial ele tem que ter o fator surpresa, né, não ter reação daquele criminoso. Então, primeiro ele faz a revista. Faz a revista. Depois, se estiver tudo tranquilo, ele explica. Ele agradece, dá um bom dia e explicou por que a pessoa foi abordada. Tá? Então, essa é a orientação, está previsto nos nossos manuais, né, e principalmente no POP, que é o que direciona hoje toda a ação do policial dentro da Polícia Militar, o procedimento operacional padrão. Então, tudo é padronizado. Doutor Conrado, se a pessoa se sentir vítima do abuso, o que ela deve fazer?
A lei de abuso de autoridade, ela prevê duas formas de peticionamento. Uma é dirigida à autoridade superior daquele policial e a outra é ao Ministério Público. O Ministério Público possui o núcleo de fiscalização, controle externo da atividade policial e o peticionamento seria dirigido a essas duas autoridades. Major Paulino, então a denúncia pode ser feita também diretamente na instituição onde o agente trabalha? Sim, com certeza. Se a pessoa se sentiu constrangida por um ato que o policial cometeu durante uma revista, ou até mesmo qualquer outro tipo de ação do policial, ele pode procurar a sua unidade, ou então pode até mesmo procurar o nosso Departamento de Controle e Correição, que é a nossa corregedoria, que lá são concentradas todas as apurações. E é o órgão responsável pela manutenção da disciplina, da ética, né, e todas as apurações relativas aos policiais militares. Pode ser procurado, sim, tanto a unidade de origem onde o policial trabalha, como o Departamento de Correição, de Controle e Correição, que é a nossa corregedoria. E o que acontece com esse policial enquanto é investigado, enquanto é apurada a denúncia? Sim, no caso de, se for, como foi citado, se for um abuso de autoridade, que é um crime previsto, existem duas situações. Na esfera penal, que se a pessoa se sente ofendida, ela procurar uma delegacia, ali o policial vai responder, independentemente da ação administrativa que é tomada dentro da Polícia Militar, onde ele vai responder uma sindicância, né, e ele vai ser analisado aquela sua conduta, ele é apurado sobre a ótica da ética e sobre o regulamento disciplinar que está vigente na corporação. Doutor Conrado, e essa pessoa que se sente vítima, ela tem que ter testemunhas, tem que ter provas? O que deve ser o cuidado aí? O ideal, claro, como o cidadão está noticiando um crime, é sempre bom ter a cautela de trazer algum tipo de elemento para que dê continuidade a essa persecução penal. Vídeos, foto, depoimento de terceiros, isso pode ajudar até, na pior das hipóteses, um laudo de corpo e delito. Se ele for agredido, ele vai até o ML, pede para fazer um laudo de corpo e delito e faz essa cotejo de provas. Porém, não é obrigatório para fazer uma denúncia de abuso de autoridade a existência de alguma prova. A notícia crime dá, por exemplo, ao Ministério Público o início a uma investigação e com essa investigação eles podem obter as provas para uma eventual ação penal. Agora a gente viu aí na reportagem que muitas vezes o direito particular tem que se render ao direito coletivo. Que situações são essas? São shows, eventos? Quais são essas situações? Exato. Como eu disse no início, a revista criminal tem alguns sujeitos ativos. Por exemplo, uma boate que tem um sujeito privado, uma revista privada, o sujeito estaria ou não obrigado a passar por essa revista? Eu acredito também como um show público, quando a pessoa submete a entrar em determinada casa, ele também está abrindo mão daquele direito dele individual em prol de uma coletividade. Mas desde que, acredito, que todos passem por uma revista. Porque aí você não está fazendo a individualização de determinada pessoa, mas sim de toda aquela coletividade em prol daquele grupo de pessoas que estão ali reunidos. Isso ajuda a garantir a segurança, Major? Ajuda, isso é interessante porque hoje a Polícia Militar ela usa a conduta, por exemplo, a abordagem na revista em grandes eventos, ela é mínima. Assim, a revista mesmo pessoal. Hoje é utilizado os detectores de metais em grandes eventos, em shows, nós estamos agora próximo de grandes eventos aí de Copa das Confederações, Copa do Mundo, então todo esse não tem como você abordar todo mundo, principalmente em grandes eventos. Mas existem os detectores de metais que a polícia usa, né? A pessoa vai passando o detector sem constrangimento nenhum. E só faz aquela abordagem, pessoal, se apitar o detector. Se o detector apitar, ele conversa primeiro, faz aquela conversa, se tem algum metal, pode ser um relógio, um celular no bolso, faz aquela primeira conversa. Se muitas vezes a pessoa relutar e tudo, ou então tiver em uma atitude, ficar nervosa, esboçar um nervosismo, a gente faz realmente a revista. E em determinados também, infelizmente, em todos esses eventos, existem aquelas pessoas que fazem uso de drogas, tem pessoas que andam armadas, então a gente sempre tem aquele cuidado quando o policial observa a atitude de uma pessoa, isoladamente ali no meio daquela multidão, ele chega e faz a revista, mas sempre tendo aqueles cuidados que a gente citou, né, da questão da dignidade dos direitos humanos, né, que tem que ser sempre respeitado. Doutor Conrado, só para a gente encerrar esse bloco, em alguns estabelecimentos, como presídios, por exemplo, eles pedem que a pessoa vá de roupa clara. Isso é legal? Qual que é o fundamento?
Eu não consigo visualizar de pronto a ilegalidade desse ato. Isso é um ato administrativo. Acredito que ocorra mais para a padronização das pessoas que ingressam no estabelecimento prisional, como os visitantes. Acho que seria uma forma de controle de segurança. E veja bem, eles não estão fazendo isso para determinado indivíduo, mas sim para toda aquela coletividade que está ingressando no sistema prisional. Então, cuidado vale para todo mundo. Cuidado vale para todos. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Conrado Donati, advogado criminalista, e o major Alex Paulino, da Polícia Militar do Distrito Federal. Eles conversam conosco sobre revista criminal. O Código de Processo Penal fala que a busca e a apreensão podem ser feitas tanto de forma pessoal quanto domiciliar. A busca pessoal pode ser feita sem mandado no caso de prisão, se houver suspeita de posse de arma proibida ou de objetos e papéis relacionados a crime, e ainda se for determinada durante revista domiciliar. Já a busca em residências deve acontecer durante o dia, a não ser que o morador dê o consentimento para que seja à noite, mas neste caso é preciso ter um mandado. Doutor Conrado, o que justifica a concessão de um mandado para busca domiciliar? O artigo 240 do Código de Processo Penal prevê 8 hipóteses para a concessão de um mandado de busca domiciliar. Basicamente, divide em 3 grupos. Para a obtenção de objetos de crime, tá? Prender determinada pessoa que encontra-se naquela residência foragida. Ou 3, recolher pessoa vítima de crime. Então, basicamente, seriam essas 3 hipóteses previstas. Apesar de ter o rol, são 8 hipóteses, eu dividiria... Se agrupam nessas 3 hipóteses. Major, agora, se o mandado ainda não tiver sido concedido, mas houver uma denúncia grave, a polícia pode ficar vigiando na porta? O que pode ser feito? Bom, como mesmo o doutor citou, o artigo 240 são 8 hipóteses. Então, ele lá cita que ela pode ser independente de mandato. Por exemplo, se tiver um flagrante delito, está acontecendo um crime ali dentro, não é uma denúncia grave, né? Como você falou, uma denúncia grave e lá está acontecendo um crime. Então, o policial ele pode entrar, independentemente de mandato ou não. Existe essa exceção. Existem essas exceções. Quanto à questão do policial ficar vigiando, também eu não vejo nenhum problema, porque o policial ali, se tem, por exemplo, assim, foi cometido um crime e tem que se buscar alguns elementos que estão lá dentro daquela casa. Por exemplo, é comunicado à delegacia, o delegado vai, tenta, faz os procedimentos para conseguir o mandato, né? E o policial pode resguardar ali para que aquela pessoa, aquele criminoso, não tire aquelas coisas, né, aqueles objetos daquela residência. Porque se a polícia militar sair dali de perto, a primeira ação que ele vai ter é retirar aquilo para poder se eximar daquelas provas, né? Ele não pode impedir, né, a pessoa o seu direito de ir e vir. Mas se estiver relacionado com aquelas coisas da denúncia... Pode aproveitar para prender. Pode aproveitar para prender. No próprio Código de Processo Penal, ele prevê essa ação da Polícia Militar. E essas exceções, doutor Conrado, valem também para uma busca à noite, por exemplo, mesmo que o morador não consinta? Vale desde que esteja ocorrendo um crime, um flagrante. Ou seja, a polícia está numa perseguição policial e aquele indivíduo que está sendo perseguido adentra dentro de uma residência que não é dele. Então, ali, a polícia está na busca, está atrás de um indivíduo. Então, essa exceção é prevista em lei. Ou seja, em caso de flagrante, na ocorrência de um fato tido por criminoso, ou na ocorrência também, na notícia de que alguém está passando mal, alguma pessoa está ali morrendo, a polícia pode ali, para resguardar até a vida daquele cidadão, adentrar da residência sem autorização legal. Aí são nessas hipóteses somente. Interessante, só para complementar, que nesses casos a Polícia Militar ela sempre informa para o morador, para o proprietário da residência, o motivo. Não, se, por exemplo, se ele está em perseguição a um criminoso que adentrou dentro daquela residência, de imediato ele já comunica, olha, um meliante, um criminoso entrou dentro da residência do senhor, a gente queria autorização para entrar, porque pode até esse criminoso atentar contra aqueles moradores. Né? Então, isso é importante, que a Polícia Militar ela sempre dá esse feedback, né? Ela sempre avisa para os moradores o que está acontecendo e qual o motivo daquela entrada, mesmo que seja à noite. E nas ruas, as pessoas falam sobre as abordagens feitas por policiais. A equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões.
Tem autoridade aí que passa do limite, né? Não respeita o ser humano, vem com ignorância. Eu acho que ele devia respeitar mais o ser humano. Eu já fui revistado uma vez, eu não achei nada bom não, mas em relação a isso, é bom. Tá tendo uma segurança melhor pra gente. Não precisa o exagero de tanto abuso do poder criminal que eles usam na revista. Depende da classe social. Se ele vê um negão de boné de aba reta, um cara de cordão, já chega já abordando de forma diferente. Depende muito da classe social, eles vêm, botam para quebrar mesmo. Não acho que é abuso, não. Eu não acho abuso. Tem que ser feito, sim. Porque a gente nunca sabe, né, com quem está, onde que está, quem está do nosso lado. Eu acho que tudo depende de um critério, de uma seriedade, de uma lógica nas atitudes, né? E nada que possa ofender a integridade de uma pessoa. Major, como é que é definido quem vai ser abordado ou não? Porque nem sempre a pessoa está numa atitude suspeita. Sim, como foi citado aí nas entrevistas, não é caracterizado pelas vestes, pela aparência da pessoa. Não existe esse perfil, não, então? Não existe. O que existe são atitudes, né? São atitudes que aquela pessoa demonstra ao ver uma viatura da polícia passando, ao ver uma dupla de policiais andando ali pelo comércio, pela quadra, pela sua residência. Então, são as atitudes que demonstram aquela que vai gerar uma ação da Polícia Militar. Jamais a Polícia Militar ela vai usar, vai fazer uma abordagem pelas vestes da pessoa, pela aparência, raça, cor, não existe isso. Infelizmente, pode acontecer de uma ação isolada, né? Mas isso não é a orientação que é passada na formação dos policiais. Então, é sempre ter esse respeito. Agora, doutor Conrado, a pessoa pode se recusar a ser revistada? É uma situação complicada. Acredito que sim, que ele pode se recusar a ser revistado e não caracterizar o crime de desobediência naquela hipótese em que fica flagrante a ação abusiva da autoridade policial. Eu acredito também que com esse poder de comunicar o porquê que ele está sendo abordado após a parada, após que a pessoa depois que eles estabilizarem a pessoa ou pararem a pessoa, acredito que tem que ter uma atitude da polícia para informar o cidadão para o que ele está sendo investigado, o que ele está sendo revistado. Eu gosto sempre de relembrar que a lei não está para proteger o bandido, mas sim aquele cidadão honesto que não tem que ter a sua intimidade, a sua integridade física violada sem qualquer critério objetivo. Agora, Major, a gente viu aí muitas pessoas reclamando, mas também tem aquelas que admitem que é para a própria segurança. A população já tem essa consciência? Ou a maioria ainda acha ruim, ainda acha constrangedor? Sim, sempre é constrangedor. A abordagem, infelizmente, ela é constrangedora, porque você vai parar um cidadão que ele está no seu direito de ir e vir, ele vai ter que tomar uma posição que não é confortável, né, porque ele tem que ser feita uma revista, né, não tem jeito. Mas essa revista, ela vem muito em prol da comunidade, porque na maioria dessas revistas, né, com elementos fundados, são apreendidas armas, são tiradas armas de circulação, substâncias, né, tóxicas, e até inibir a ação criminosa. É constrangedor? É, mas é um mal necessário. Infelizmente, é um mal necessário porque, desde que sendo feita de maneira, né, respeitosa, tendo os seus direitos, a sua individualidade respeitada, eu acho que a população ela deve colaborar sim com a Polícia Militar, porque com isso a gente tira muita arma de circulação, tira muita droga de circulação. Agora, o primeiro passo, doutor Conrado, é pedir para a pessoa se identificar civilmente primeiro e depois abordar, ou já pode fazer tudo junto? Acredito, até pela própria atividade policial, que a identificação nem sempre é possível no primeiro momento. Até porque, se realmente há fundada suspeita, por exemplo, da posse de uma arma de fogo, acredito até por questões de segurança, primeiro a polícia faz a neutralização daquele indivíduo, após essa neutralização, a identificação do sujeito, e aí ocorreria a identificação do sujeito. A gente fala que a revista é uma segurança para a população, mas também tem que ser visto o lado de segurança do próprio policial. Porque se você vai abordar um cidadão que ele está armado, que ele tem uma intenção, e muitas vezes o policial não sabe que ele está armado, muitas vezes ele vai atentar contra a vida do policial. Então, qual é a primeira situação? É colocar a pessoa numa posição de desconforto, assim, vamos dizer assim. Que é com as mãos no carro? Não, muitas vezes nem com a mão no carro, é de costa, né, com a mão para cima,
né, onde possa ver, você ver os movimentos da mão, para que seja feita a revista. Né? Isso, mas, como o doutor falou, a questão da neutralização é quando se tem uma certeza. E muitas das vezes também, doutor, é interessante que o policial, na hora da abordagem ali, já está fazendo a revista, já está conversando com o cidadão, falou, estou te abordando por isso. Entendeu? E no final, se for constatado alguma coisa, vai ser conduzido à delegacia. Se não, ele agradece e... E a preocupação que recai é sempre essa fundada suspeita. Pelo esse alto grau de subjetividade que tá... Fica difícil até para o próprio policial. Fica difícil para o policial e para o cidadão. E como que ambos irão proceder numa situação dessa? O legislador não tomou o cuidado necessário, na minha opinião, em tratar com mais carinho esse artigo. Acredito que as buscas pessoais são muito maiores e muito mais corriqueiras que as buscas domiciliares. E as buscas domiciliares têm muito mais dispositivo legal do que a busca pessoal. Então, essa preocupação o que seria essa fundada suspeita? Até alguns doutrinadores falam que não é somente aquela percepção do policial, mas sim algum dado externo, ou seja, uma denúncia, a notícia de um fato criminoso, a identificação de características de algum criminoso da região. Então, acredito que teria que estar associado não só à percepção do policial, mas também a algum outro dado externo. Na maioria das vezes, sim. O policial, essa fundada suspeita é baseada nesses elementos. De características parecidas, né, de pessoas ali que a polícia conhece já, os bandidos da região. Então, muitas vezes você está ali, você vê aquele cidadão ali que você sabe que aquele cara, ele já cometeu crime, ele é bandido, ele já tem ficha na polícia. Então, com certeza, ele vai ser submetido a uma outra revista. Só para a gente encerrar, então, doutor Conrado, qual é a dica para garantir a segurança sem violar o direito do cidadão? Uma pergunta complicada essa. Eu acho que podemos utilizar cada vez mais recursos tecnológicos e a inteligência policial. Eu acho que para evitar uma violação, quanto mais equipamentos tecnológicos de detecção de metal, detecção de droga, de substância, uma substância tóxica, ou também através de inteligência policial, as polícias conversarem mais, haver uma integração na segurança pública, eu acho que cada vez mais esse seria o cenário ideal para mitigar essas violações aos indivíduos. E para o senhor, Major? Sim, concordo também com o doutor, né, quando ele cita que a gente tem que trabalhar mais, e isso a Polícia Militar faz muito. Temos muito nosso sistema de inteligência que trabalha muito, né? E o que é interessante é a gente dar umas dicas também para a população, que quando ela for ser abordada, né, que ela não discuta com o policial, não, que ela colabore com aquela abordagem, que mesmo como a gente citou, que é um pouco constrangedor, mas aquilo resulta. E aquela ação ela vai resultar em algum benefício para a sociedade. Então, não discuta com o policial, não toque no policial, não queira tocar no policial, né? Acate as ordens dele, que o policial ele vai tratar com maior dignidade a pessoa. E também, ele tem, como cidadão, ele tem o direito de saber, ele pode exigir do policial por que ele está sendo abordado, né? Ele pode pedir explicação, o policial ele vai ter que explicar, e se por acaso ele sentisse ofendido ou por uma ação do policial, ter o cuidado de anotar as características do policial, né, anotar, se possível, o nome, né, se tiver como anotar, qual a viatura que aquele policial está, o horário certinho e procurar os nossos órgãos para que sejam tomados os procedimentos legais. Eu acho que também seria interessante, então, um complemento, eu acho que esse diálogo maior entre a polícia e a sociedade. Eu acho que realmente a polícia demonstrar quais são as preocupações por ocasião de uma abordagem e o cidadão daquela região também demonstrar o porquê às vezes se sente constrangido. Eu acho que esse diálogo pode funcionar muito bem. Nesse caso, é interessante porque hoje a Polícia Militar trabalha muito com o policiamento comunitário. Então, os policiais eles estão mais próximos da comunidade e ele tem uma aproximação maior. Então, ele tá mais em contato com a comunidade, né, porque o serviço policial essencialmente ele é comunitário, ele é atendimento ao cidadão. Então, isso é interessante, hoje existe muito, a Polícia Militar trabalha muito com isso. Bom, e com essas dicas nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Conrado, Major Paulino, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!
começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre a ação da Defensoria Pública. O artigo 5º garante que o Estado tem que prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar que não tem recursos para pagar por um advogado. E o artigo 134 define a Defensoria Pública como uma instituição essencial ao Estado, responsável pela orientação jurídica e pela defesa da população mais carente. E para falar sobre como é prestada essa assistência jurídica gratuita, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o vice-presidente da ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos, Antônio Mafezoli. Ele também atua na Defensoria de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Mafezoli. Como é o trabalho da Defensoria Pública? Bom, o trabalho da Defensoria Pública, como o inciso que acabou de ser lido mostra, é prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não podem pagar advogado. Esse conceito de assistência jurídica integral e gratuita, ele é muito mais amplo do que normalmente as pessoas imaginam como serviço da Defensoria Pública, que é disponibilizar um profissional para entrar com uma ação na Justiça. Esse conceito, ele implica, e os defensores trabalham bastante e com isso hoje em dia, com educação em direitos, para que as pessoas conheçam seus direitos e assim possam viverem melhores, tendo consciência dos seus direitos. Implica também na orientação preventiva, na orientação antes sobre como fazer um contrato, como alugar uma casa, comprar um terreno, por exemplo, e também na solução extrajudicial dos conflitos. Né? Uma coisa que temos trabalhado muito hoje em dia, é o tema inclusive da campanha nacional que nós trabalhamos este ano, de que há várias outras formas de solucionar conflitos sem a necessidade de entrar com o processo na Justiça. E também está aqui conosco o defensor Clebson Jean, especialista em direito público. Ele faz parte da Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal. Já bem-vindo, defensor. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente quem tem direito a procurar a defensoria. Obrigado, Flávia. Olá, doutor Mafezoli. Satisfação estar participando desse programa com vocês. A questão de quem tem o direito de ser assistido, essa é a terminologia mais correta, né, para a gente definir o nosso cliente, a princípio, todas as pessoas que estejam numa situação que a gente chama de hipossuficiência. Esse é um conceito jurídico, mas que, em linhas gerais, a gente pode defini-lo como, num termo mais coloquial, como uma pobreza jurídica. Aquele que, por uma circunstância, até às vezes eventual, não tem condições de constituir um advogado. Isso não significa que a defesa dos seus interesses será levada a efeito de forma menos qualitativa, de forma alguma. Então, o critério que nós adotamos é o da declaração da pessoa dessa condição de hipossuficiência. A partir do momento que ele procura a defensoria e declara ser uma pessoa que não tem condições, naquele instante, de constituir um advogado, a partir de então, a defensoria irá patrocinar os interesses dessa pessoa, seja judicial ou extrajudicialmente. Queria acrescentar, Flávio, que a lei, né, e a Constituição usa essa expressão necessitados, a lei fala em hipossuficiência, aquelas pessoas que não podem arcar com os custos de um processo. Não há uma definição estrita, né, em termos de salários mínimos, quem ganha até 2, 3, 5 salários mínimos, nem em situações. E é importante que não haja, porque o contexto, né, a situação em cada estado do Brasil, às vezes dentro de um mesmo estado, em cada cidade, é diferente. Então, às vezes, uma pessoa que tem uma renda um pouco mais elevada, mas tem encargos familiares muito altos, pessoas doentes na família, pessoas idosas que gastam muito com médicos ou com remédio, pessoas com deficiência na família, a situação dela é totalmente diferente de uma pessoa que ganha o mesmo valor, mas que é sozinha, por exemplo. Frequentemente a gente enfrenta casos no nosso dia a dia. Já tivemos oportunidade de atender até servidores públicos que têm uma renda em tese que não estariam, né, como nossos assistidos, mas por essas circunstâncias acabam sendo atendidos por nós, porque declaram estar naquele momento ou superendividados ou com essas limitações para constituir um advogado. O
comum é que as pessoas que não têm dinheiro para pagar um advogado procurem a Defensoria Pública quando precisam de ajuda junto ao Judiciário. Mas no Distrito Federal, os defensores inovam e vão ao encontro de uma população muito carente, os moradores de rua. Uma pesquisa feita em 71 cidades brasileiras mostrou que existem mais de 31 mil pessoas em situação de rua, vivendo em calçadas, praças, rodovias, parques e viadutos. 70% desta população são trabalhadores, ganham entre R$20 e R$80 por semana. Cerca de 80% conseguem fazer ao menos uma refeição por dia. E para buscar uma melhor condição de vida, foi criado o Programa de Atendimento Jurídico para a População de Rua. A Defensoria Pública quer levar cidadania para quem não tem residência fixa e vive de trabalhos autônomos ou de esmolas. A ideia é que eles conheçam melhor os próprios direitos. O nosso compromisso é de estar sempre junto da população, efetivando todos os direitos, garantias que as pessoas tenham. Também, às vezes, não é necessário propor uma ação, mas se tem alguma dúvida jurídica, a gente atende também. Além do atendimento jurídico, é possível ter acesso a informações sobre as políticas de educação, saúde, assistência social, moradia, cultura e lazer. O projeto também ajuda os moradores de rua que não têm documentos. Hoje, 24% deles estão nesta situação. Dona Francinete mora neste barraco numa região nobre de Brasília. Ela saiu da Bahia em busca de emprego e aproveitou a presença da Defensoria para providenciar o documento de identidade de uma das filhas. Eu acho que eles têm o poder de ajudar a gente, né? Tem as condições, quem não tem é nós, né? Já Luiz, que perdeu os documentos, aproveitou para saber se é possível fazer uma busca pelos cartórios de todo o país. Ele quer encontrar o registro que constam os dados dos quais nem se lembra mais. Eu estou acreditando que na mão de quem está o pessoal, graças a Deus, essa defensoria tem feito e está fazendo um trabalho muito bacana, muito bonito. O atendimento jurídico itinerante é um projeto pioneiro no Brasil e não é preciso muito para levar a justiça às ruas. É dentro de uma van que um defensor público, uma assistente social e uma psicóloga fazem o trabalho. A gente pode trazer informação e assim gerar cidadania para essas pessoas, fazer a inclusão dessas pessoas em todos os âmbitos, né, de trabalho, de habitação, né, a gente vai fazer um cadastro de todas essas pessoas e no futuro muito próximo a gente espera que quando a van estiver em qualquer lugar, que a pessoa em situação de rua olhe e diga, não, ali eu sei que os meus direitos serão garantidos. Doutor Mafezoli, essa é uma população que geralmente fica desassistida, não é mesmo? Sim, talvez a população que está mais à margem da sociedade, que sequer conhece seus direitos, não tem acesso ao direito mais básico, que é o da própria identificação, né, que é um direito que é básico para você exercitar outros direitos. Então, isso reforça a importância desse atendimento feito pela Defensoria Pública do DF, como foi demonstrado, e um atendimento que tem sido feito em alguns outros lugares no Brasil. E é um projeto fácil de se implantar? Fácil não é por conta dessa dispersão dessas pessoas, né? A própria inexistência de uma residência fixa faz com que elas ocupem espaços nas cidades muito diferentes, né? E se você pensar em cidades hoje, nas grandes capitais do Brasil, né, elas estão espalhadas pela cidade. Mas há saídas interessantes e inovadoras como essa da van, aqui no DF. Né? Em São Paulo se instalou um serviço junto da Defensoria Pública do Estado com a Defensoria Pública da União para o atendimento da população em situação de rua, e pela complexidade de São Paulo, né, que é a maior cidade do país, grande territorialmente, a maneira de se chegar a essas pessoas foi através de parcerias com entidades da sociedade civil, da Igreja Católica especificamente, que já atendiam essa população. Então eram entidades que eram reconhecidas e respeitadas por essas pessoas em situação de rua, que as procuravam, e no momento em que chegavam naquela busca tradicional por alimentação ou por roupas, tal, passaram a encontrar à disposição atendimento jurídico pela Defensoria da União e Defensoria Pública do Estado.
Defensor, o senhor acredita que a ida da Defensoria até a população de rua abre uma nova perspectiva de futuro para eles? Essa pessoa que recebe uma assistência para tirar um documento, para tirar uma dúvida, às vezes, dúvida simples, de um problema, às vezes, administrativo, que ele mesmo pode se dirigir a determinada instituição, isso gera na pessoa um sentimento de que ele está sendo assistido pelo Estado. E nós, como agentes estatais, devemos implementar esse direito em relação a essas pessoas. O trabalho ele pode ser desenvolvido com recursos, digamos, simples, né? Uma van, profissionais multidisciplinares de 3 áreas, defensor, assistente social, psicólogo, e é uma questão não tão difícil de implementar, desde que haja uma disposição, desde que haja um comprometimento e, por óbvio, o preparo. Eu queria destacar um ponto também que apareceu nessa reportagem, que é do atendimento interdisciplinar. Isso está na nossa lei orgânica nacional, então é uma obrigação da Defensoria Pública, dentro desse conceito de assistência jurídica integral e gratuita. A integralidade implica isso também. Esse atendimento especificamente dessa população, ele seria totalmente ineficiente se ele fosse apenas jurídico. Uma das grandes frustrações de quem já trabalhou com esse atendimento às pessoas carentes e dos defensores, obviamente, que fazem isso, é que muitas vezes a saída jurídica, a propositura de uma ação ou a defesa de uma ação que a pessoa está sendo processada, não resolve o problema da pessoa, porque os problemas vão muito além. São problemas sociais, problemas de acesso a uma cesta básica para que ela possa comer, né, e sobreviver, ela e sua família, ter acesso a algum programa habitacional, por exemplo, não são questões que você consiga resolver, pelo menos com rapidez, no âmbito do judiciário. Então, a importância do profissional da psicologia e da assistência social. Complementando o que o nobre colega falou, nós estamos acostumados e devemos mudar essa visão de ficarmos sempre na parede do fórum, né? Naquele gabinete fechado. Nós temos que transcender isso. Temos que sair dos nossos gabinetes Tem que ir até a população, e alcançar essa população. É o que a gente está fazendo com a Defensoria Itinerante, com esse programa inovador e de vanguarda aqui no DF. E no próximo bloco, você vai saber mais sobre o atendimento prestado pelas defensorias de todo o país. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são Clebson Jean, da Defensoria Pública do DF, e Antônio Mafezoli, vice-presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos. No programa de hoje, estamos falando sobre a ação da Defensoria Pública. No Brasil, existem cerca de 5.500 defensores públicos que atuam nos estados e no Distrito Federal. E dados de um levantamento realizado em 2009 mostram que em todo o país, pouco mais de 40% das comarcas são atendidas por um defensor público. Doutor Mafezoli, esses números são suficientes para atender a demanda ou ainda é preciso muito mais? Não, são claramente insuficientes, né? Sequer atendemos, a Defensoria Pública está presente em metade das comarcas do Brasil. São pouquíssimos os estados e o Distrito Federal onde esse atendimento é em todos os locais. E o grande problema é o pequeno número de defensores públicos. Não só de defensores, mas também de servidores, desses profissionais multidisciplinares, psicólogos e assistentes sociais. E a grande tema que temos trabalhado por todo o Brasil é a ampliação desse número. Doutor Clebson, e como é feito o atendimento às pessoas carentes nas cidades onde não existe a Defensoria Pública? O doutor Mafezoli, ele abordou a questão do DF, que difere um pouco dos outros estados. Aqui, em todos os fóruns do Distrito Federal, nós temos a Defensoria Pública em pleno funcionamento. Então, dificilmente uma pessoa chegará com a sua demanda e não será atendida. Ela conta com uma equipe de defensores em todas as áreas, seja civil, criminal, família. Ele contará com o defensor público para atendê-lo. Alguns lugares, aqui em Brasília, que ainda não conta com fóruns próprios, nós temos o que? A Defensoria Itinerante, que é um ônibus
que se dirige a esses locais e ali passa a atender a população local. Temos também a questão dos mutirões, que são realizados periodicamente para atender aquelas demandas. As pessoas procuram os mutirões e nós já recolhemos documentos, ouvimos as pessoas, fazemos o encaminhamento, seja para o fórum onde deve ser ajuizada aquela demanda, ou se ela já trouxer todos os documentos e informações necessárias, já ficamos com aqueles documentos para ajuizar a ação oportunamente. A questão do número dos defensores reconhecidamente é insuficiente. Nós temos que buscar a implementação de contratação de profissionais, seja dos próprios defensores ou carreira de apoio. No DF, o número de defensores correspondente a 209, ele ainda é inferior ao número de magistrados e de membros do Ministério Público. Temos um concurso que já está autorizado, uma comissão já foi formada para viabilizar a contratação de novos profissionais, tendo em vista que nós temos aí 52 cargos vagos no quadro do DF. Você tem essa situação de pleno atendimento, ainda que num número que não é o necessário, você tem apenas em 3 unidades da federação, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. A realidade, na maioria dos estados, ela é muito precária. Tem estados como São Paulo, Bahia, Amazonas, onde o atendimento está em torno de 10%, 20% das comarcas, quase, em alguns lugares, restrito à capital dos estados. Nas demais comarcas, nas outras cidades, o atendimento nesses estados, ele é feito por advogados dativos, né? São advogados que são nomeados pelo juiz para atuar nas causas. Essa atuação ela é exclusivamente judicial, né? Então não tem nada com aquilo que falamos antes. Não é tão amplo como o atendimento da defensoria. Focado na prevenção, principalmente, né? E em muitos estados esse atendimento é remunerado pelo Poder Executivo, então esses advogados recebem um valor. Esse custo, em vários estados são feitos convênios com a Ordem dos Advogados do Brasil e a remuneração desses advogados. O gasto com esses advogados ele é altíssimo. No estado de São Paulo ele atinge 300 milhões de reais. É mais que o dobro do que se gasta com a Defensoria Pública naquele estado. Então, o nosso grande tema de trabalho é que esse atendimento indireto e inconstitucional, porque ele não cumpre o que está previsto no artigo 5º, né, e no artigo 134 da Constituição, esses recursos investidos nesse modelo que não é o correto, seja investido na defensoria e esse dinheiro seria suficiente para a contratação do número necessário de defensores. Por que essa situação não muda, então, já que tem todas as provas de que seria muito melhor criar a defensoria? Então, essa situação está mudando, né? A gente precisa também atentar que a Defensoria Pública, com esse status constitucional de função essencial ao sistema de justiça, com autonomia e independência funcional e administrativa, estão previstos desde a Constituição de 88, vem sendo aprimorado ao longo dos anos. Então, essa consciência, também, né, por conta disso, o Brasil e a população brasileira, a partir da Constituição, do processo de redemocratização, passaram a ter maior consciência dos seus direitos, então há uma demanda maior de buscar esses direitos, a efetivação desses direitos, seja no sistema de justiça, seja diretamente através ao Poder Legislativo ou ao Poder Executivo. Então, também, no momento em que se cresce essa busca por direitos, se percebe, a própria sociedade, a população tem percebido que há uma ausência de uma assistência adequada para aquelas pessoas que não podem pagar. E que, na essência, é a garantia do direito à igualdade, né? As pessoas não podem ser tratadas com desigualdade, seja em razão de gênero, de raça, de cor e de situação econômica e social. Bom, nós vamos ver agora o que as pessoas pensam sobre o trabalho realizado pela Defensoria Pública. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. A Defensoria Pública ela defende aqueles que não têm, né, um dinheiro para poder pagar as contas jurídicas, né? Muito demorado, mas sempre ajuda, alguma coisa ajuda. Mas é que muita gente não se preocupa em procurar, né? Eu acho que muitos casos seriam simples de resolver, as pessoas até desistem.
por conta de não acreditar mais na justiça brasileira. Falta também interesse da gente. Às vezes o trabalho, o dia a dia, acaba interrompendo muitas coisas da gente buscar. As pessoas não são bem informadas e deixam de procurar os seus direitos. Eu acho que deveria ser uma coisa mais divulgada em televisão, em jornal, para que realmente chegasse aquelas pessoas mais carentes. Doutor Mafezoli, o senhor concorda que falta maior divulgação do trabalho da Defensoria e informação para as pessoas? Eu concordo que a informação e divulgação é sempre necessária. Não adianta, por mais que hoje o serviço prestado pela Defensoria Pública seja divulgado, que as ações exitosas, os mutirões, os atendimentos específicos à população de rua ou às mulheres vítimas de violência, à população encarcerada, tenha grande divulgação, esse trabalho é da essência do direito também que você divulgue isso, e é também um dever do poder público e dos serviços públicos divulgarem onde estão localizados, seus horários de atendimento, o público-alvo, porque é uma informação que tem que estar sempre sendo recebida para que as pessoas, quando precisarem, se lembrem e recorram a ele. Doutor Clebson, e as pessoas acreditam na Defensoria ou ainda existe aquela máxima do que é de graça não é bom? Nós temos, no nosso dia a dia, conhecimento da realidade de que, muitas vezes, as pessoas procuram a Defensoria justamente por confiar na qualidade do trabalho daqueles profissionais. Profissionais esses que passaram por rígidos concursos públicos de provas, títulos, provas orais, a preparação bem rígida para que ele possa prestar um serviço de qualidade, um serviço que venha atender ao anseio da população. Isso é o que nós temos enfrentado nos fóruns. Muitas vezes a pessoa até tem condições de pagar o advogado, mas procura a Defensoria por acreditar que ali ele vai ser muito bem atendido. E é isso que ocorre. Nós temos um corpo de profissionais que não deixa a desejar de forma alguma. Então a população tem consciência disso. Qual que é a diferença entre o trabalho de um defensor e de um advogado? Em essência, nenhuma diferença no que diz respeito ao processo, à atuação na atividade fim. A diferença é que o advogado ele exerce um mistério privado no interesse público. Nós, defensores, somos aprovados em concurso, tomamos posse, mas para exercer uma atividade eminentemente pública. Óbvio que nós estamos sujeitos a regramentos do nosso estatuto, tanto da advocacia quanto o próprio regimento interno das defensorias, num comprometimento como um agente público, como aquele que um ator processual, mas que é remunerado pelos cofres do Estado e, obviamente, tem que prestar contas da sua atividade enquanto servidor público. E essa questão também da amplitude da atuação, né? O advogado não tem, ele é procurado pelas pessoas, é contratado quando há essa necessidade de uma orientação jurídica ou de uma atuação judicial, né? A Defensoria Pública tem essas outras funções institucionais, de trabalhar com a educação em direitos, de privilegiar e buscar a solução extrajudicial dos conflitos, e uma característica também que diferencia da exclusividade, né? O defensor público tem dedicação exclusiva, ele não pode advogar fora da atuação, então ele trabalha só na Defensoria Pública, com carga integral, para atender a população carente. Agora, uma das entrevistadas falou ali que muitas vezes as pessoas não procuram a justiça por comodismo ou por não acreditar que vai dar certo. O senhor acha que tem muito isso mesmo, que falta a população fazer a parte dela? Eu acho que, em geral, há uma sensação, né, de comodismo. Acho que não é só da população carente, a classe média, a classe alta também tende conseguindo evitar, né, não entrar com uma demanda judicial. O sistema é lerdo, realmente ele é moroso, as causas são aumentou muito o movimento judiciário nos últimos anos, né? Então, são questões que dificultam. Há necessidade de investimento no sistema de justiça, ampliação de fóruns, de servidores, na informatização, para que o acesso à informação seja mais fácil dos processos, e, principalmente, no caso da população carente, a Defensoria Pública ainda insuficiente, em crescimento, em ampliação, mas ainda insuficiente.
a realidade que observamos é que cada vez mais as filas de atendimento elas aumentam. Então, a população tem se conscientizado de que há um órgão especificamente voltado para atender os seus interesses, para resolver os seus conflitos na seara jurídica, e percebemos isso. Apesar de ter sido dito na reportagem, tem havido informação nesse sentido, a mídia é responsável por propagar o que é a Defensoria, esse programa como tal, e nós temos sentido que a população está correndo para buscar o seu direito e conta com a Defensoria Pública para esse mistério. E nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Dr. Clebson Jean, Dr. Antônio Maffezoli, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.